país pequeno, uma pequena ilha asiática que existe ao lado de um inimigo imenso, talvez um dos maiores do mundo. Não chega nem a ser uma batalha entre Davi e Golias, tamanha discrepância quando falamos em números de tropas, tamanho do exército, armas disponíveis e até economia. Porém, essa pequena ilha asiática conta com a ajuda das maiores empresas de tecnologia do Ocidente e também do Oriente para se manter em pé e se proteger do assédio e ataque de um gigante. Estamos falando do Escudo do Silício, uma barreira invisível, mas extremamente poderosa que protege Taiwan de um possível ataque da China. Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos abordar o Escudo do Silício, uma forma de proteção um pouco diferente que Taiwan tem para não ser anexada à China e para que permaneça independente. Taiwan é uma pequena ilha com cerca de 23 milhões de habitantes que funciona como uma democracia semipresidencialista. Localizada a 180 quilômetros da China, a ilha busca de forma não ativa ser independente. Isso porque, em 2005, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei anti-secessão que prevê seu direito de recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan se a ilha tentar se separar da China continental. Então, se Taiwan declarar independência, poderia ser alvo de um ataque militar. Considerado um dos 4 tigres asiáticos, Taiwan é a 21ª maior economia do mundo e a sua indústria de tecnologia desempenha um papel chave na economia global. Anteriormente, até meados de 1950, Taiwan fazia parte da República da China. Até hoje, o gigante asiático não reconhece constitucionalmente a independência da ilha, e a capacidade de Taiwan na produção de microchips torna o país um pilar da tecnologia e econômico da região. Até hoje o ambiente político é complicado. Pequim lidera um país comunista de 1,3 bilhão de habitantes sob o comando de um partido único. Separados por um pedaço estreito de mar, Taipei administra uma república democrática de 23 milhões de habitantes. Taiwan tem apoio militar dos Estados Unidos, recebendo armas e até treinamentos para garantir sua independência. Já a posição chinesa é a de usar a força militar, se necessário, para uma reunificação do país, caso alternativas pacíficas não forem mais possíveis. Hoje, a China possui diversas instalações militares na costa de Fujian, entre o continente e Taiwan. Além disso, tem cerca de 1.600 mísseis apontados para a pequena ilha preparados para qualquer movimento. Então, como essa pequena ilha, menor que o Rio de Janeiro e encostada na China, pode se defender dos avanços políticos e ameaças militares do país que tem a maior economia do planeta Terra? A resposta está na computação. O Escudo do Silício é o nome dessa estratégia, que tem o termo criado por Craig Edson, um jornalista que escreve para o veículo The South China Morning Post. Veja, não estamos falando de algo como o Domo de Ferro ou a Cúpula de Ferro de Israel. Isso será assunto para outro vídeo. O Escudo do Silício é uma barreira invisível e econômica que impede os mísseis chineses. Taiwan é líder mundial na fabricação de chips semicondutores por meio de empresas como a Taiwan Semiconductor Manufacturing, a TSMC. O país atende clientes como Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD, MediaTek, além de ser concorrente da Intel. Para entender um pouco mais sobre a vida em Taiwan e a tecnologia local, o Tecmundo conversou com Marcel Campos, diretor sênior de marketing global da ASUS. Uma das coisas que é mais interessante dessa situação China e Taiwan é que Taiwan é um polo tecnológico de desenvolvimento. No final da década de 90, no começo da década de 90 já começou isso. Taiwan foi abrindo mão da manufatura, porque eles manjavam muito de manufatura, entendiam demais disso. Tooling, fábrica, processo de fabricação, como fazer produtos em massa. Para quem lembra, final da década de 80, começo da década de 90, era comum você ver uns selinhos dourados nos produtos escrito Made in Taiwan ou só Taiwan, né? Produtos que eram feitos lá, fabricados lá. E como eles dominaram toda essa parte de fabricação, eles sabiam demais como fazer o setup de fabricação otimizado com custo baixo. Por isso que existiam muitos produtos baratos na época, que eram importados, que eram de Taiwan. Isso significa que os celulares, computadores, carros, aparelhos médicos e centenas de outros dispositivos eletrônicos no Ocidente só funcionam porque existe Taiwan ali, na retaguarda, fabricando processadores. O nome silício vem dos próprios chips, que são feitos desse material. Por isso, um ataque chinês ao país poderia afetar a produção dos processadores e causar um estrago não só na economia chinesa, mas mundial.
Mas o que muita gente talvez não saiba é que China e Taiwan, mesmo com todas essas tensões, ainda trabalham juntas. O que acabou acontecendo é que a China entrou nessa competição de mão de obra barata versus, cara, a gente vai conseguir fazer mais volume com a mão de obra mais barata, então o preço das coisas vão ficar menor. Taiwan, em vez de se colocar contra isso, optou por tomar uma outra posição. Então, a posição do tipo, tá bom, então nós vamos pegar as nossas fábricas aqui em Taiwan, colocar na China. Então, para quem não sabe, empresas como Foxconn, empresas como Qualcomm, Quanta, Compal, que são fabricantes, né, fabricam para terceiros, a própria Pegatron, que pertence ao grupo da ASUS Tech, são empresas que são taiwanesas, que têm a sede em Taiwan, porém, a parte fabril delas estava toda na China, mudou toda para a China. Então, Taiwan ficou com toda a parte de inteligência do negócio, de desenvolvimento de tecnologia, e passou, que é muito mais uma parte de serviço, se você parar para pensar, e passou toda a parte de manufatura, mão de obra para a China, porque valia a pena. Tinha um custo menor, tornava tudo mais competitivo. Então você imagina que a Universidade de Taiwan, de tecnologia, é a universidade mais desenvolvida de tecnologia de toda a Ásia. Tem gente da Ásia inteira, inclusive do mundo inteiro, estudar na Universidade de Tecnologia de Taiwan. E o que acontece é que, a galera se forma ali, você tem muito engenheiro na área de tecnologia, e essa galera é aproveitada pelo próprio mercado que existe. Então, marcas como a Asus, Acer, BenQ, D-Link, TP-Link, são tudo marcas que são, cara, taiwanesas. Você nem é ouvindo assim falar, talvez você não soubesse, mas são marcas taiwaneses que têm o centro de design e desenvolvimento de tecnologia todo em Taiwan, mas a manufatura é feita fora, é feita na China. E essa relação é muito legal, é muito saudável para Taiwan. Por quê? Porque ela retém os empregos que mais pagam caro, que é desenvolvimento em Taiwan, e ela consegue ser competitiva com a fabricação na China, mão de obra barata. Como o próprio Marcel nota, a situação é maluca. A China ainda é mão de obra, mas nem tudo é tão tranquilo assim. O país gigantesco, apesar de enxergar Taiwan como seu território, não facilita o intercâmbio de cidadãos. E é maluco, porque é o seguinte, existe uma série de restrições para um chinês mudar para Taiwan. Então, por exemplo, o chinês ele precisa de visto para entrar em Taiwan. Coisa maluca de você pensar, né? Os caras falam a mesma língua, tão próximos, uma cultura muito próxima. Mesmo assim, tem esse tipo de restrição. Só que o chinês acha que a China acha que Taiwan pertence, né, ao território chinês, faz parte do território. E isso é muito maluco, porque toda vez que a China assina um contrato de negócios com outro país, aqueles contratos fala trading terms, né, cara, contratos de negócios para fazer entre um país e outro. Então, se a China assina com o Brasil, com os Estados Unidos, seja com quem for, ela coloca como cláusula do contrato que Taiwan não pode ser reconhecido naquele país como um país independente. Então, se eu não me engano, são poucos países, eu posso estar errando o número, mas 4 ou 6 países no mundo que não assinaram esse contrato com a China e reconhecem Taiwan como um país independente. Tanto é que quando você vai tirar visto nos Estados Unidos, no Brasil, para Taiwan, você tem que ir no consulado cultural. Não é um consulado, não existe consulado de Taiwan. É o representante cultural, Câmara Cultural de Comércio de Taiwan. Entendeu? Não existe um consulado, então você vai tirar o visto lá, porque não é reconhecido como um país independente pela maioria dos países por causa dessa cláusula que a China coloca nos contratos de acordos comerciais entre os países. Então essa tensão é grande, chega ao ponto de afetar a vida do taiwanês. Como notamos anteriormente, a China tem cerca de 1.600 mísseis apontados para a pequena ilha, preparados para qualquer movimento. Será que é fácil trabalhar na ilha sabendo disso? Como fica a rotina de um trabalhador em Taiwan? Várias vezes eu em Taiwan já presenciei treinos para a população sobre ataque nuclear vindo da China. Existe uma tensão política maior do que uma tensão da população. Eu acho que assim, eu vejo a população apreensiva quando eu tenho esse tipo de treino, porque aí lembra todo mundo que, é uma ameaça recorrente. E o tipo de treino, assim, o que será que é esse treino, né? É o seguinte, é anunciado na semana, no começo da semana, que vai ter um treino tal dia da semana, tipo quinta-feira. Na segunda eles anunciam que vai ter um treino quinta-feira de ataque nuclear. O que é um treino de ataque nuclear? É o seguinte, eles vão emitir uma sirene no país inteiro, toca a sirene no país inteiro. Quando toca essa sirene, você não pode sair da quadra que você tá. E aí você vê, carros militares andando pela rua, né? Em tudo quanto é lugar, eles fazendo a rotina deles. Então você imagina você parar um país por 3 horas, velho, fazendo treino de ataque nuclear uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Então aí lembra
taiwanês que existe um perigo iminente. Fora esses momentos, o taiwanês não sente isso. Ele entende, né, pela minha experiência lidando com eles, que, mano, a China não é louca de pegar e atacar Taiwan na real, sem ter um bom motivo para isso, motivo que Taiwan iniciou um processo de problema diplomático, porque, cara, Taiwan é pequenininho, tem um relacionamento super bom com a ONU, se não me engano até o cara que é presidente da ONU é taiwanês, e se não é agora, era, há pouco tempo. E esse é um país que tem relações comerciais com o mundo todo, de certa forma. Então, tipo, o mundo todo vai condenar a China se ela fizer algo com Taiwan, porque Taiwan não é um perigo iminente para a China. É diferente da tensão que existe entre Índia e China. A tensão entre Índia e China é gigantesca, fica um atravessando o espaço aéreo do outro toda hora, e eles mandam respostas bem duras entre eles. Eu diria que o perigo iminente é muito maior entre Índia e China de acontecer alguma coisa do que entre China e Taiwan, apesar de existir toda essa conversa em volta. Desde o início da pandemia, o mundo tem passado por uma forte escassez de microchips. O forte aumento da demanda, já que a venda de computadores e videogames aumentou em ritmo acelerado, não acompanhou a velocidade da produção, causando um forte desequilíbrio no mercado internacional. Nós fizemos um vídeo sobre isso e para você entender mais sobre o desabastecimento dos chips no mercado de tecnologia, dá uma clicada no card aqui em cima. Atualmente, a empresa TSMC, que fornece cerca de 1/4 dos chips do mundo, começou a investir em uma nova capacidade produtiva para o longo prazo. Ela está construindo uma fábrica no Arizona, nos Estados Unidos, apertando os laços com o mundo ocidental. Por isso, para se livrar da dependência de Taiwan e quem sabe no futuro conseguir uma investida militar no país, China está desenvolvendo planos para se tornar autossuficiente na produção de microchips. A briga pelo melhor é a melhor coisa. Eu acho que isso hoje é Taiwan, amanhã pode não ser, ou pode ser que dure 10 anos Taiwan na liderança, depois ou uma outra empresa em Taiwan, ou uma outra empresa em algum lugar do mundo, gigantesca, que nem uma Intel da vida, que é referência, né, na fabricação de silício. Pode passar. Isso faz parte da competição de mercado, né? Eu acho isso legal. Mas eu não vejo a China hoje criando um problema para a competição de Taiwan. Muito pelo contrário. Eu vejo Taiwan cada vez mais forte na área tecnológica e na área de desenvolvimento. Eles manjam muito desenvolvimento de tecnologia, sabe? Então, a placa de todo mundo, imagina qualquer tipo de placa-mãe de qualquer device, de qualquer aparelho, é desenhada em Taiwan, cara. Às vezes por escritórios até independentes. Software de memória, parece um negócio que não é comum pra gente ouvir falar, né? Tipo, qual é o firmware que tá na memória, né? Velocidade de memória, esse tipo de coisa. Mas é um componente primordial para qualquer aparelho tecnológico e Taiwan domina isso. Não é feito em nenhum outro lugar do mundo, é tudo feito em Taiwan. Então, quando você olha para a cadeia de distribuição, para a cadeia de produtos que criam outros produtos, sabe? Partes de produtos que criam outros produtos, Taiwan hoje é uma potência, cara. E ninguém faz o que os caras fazem na velocidade, no custo e na vantagem, né? No avanço tecnológico que eles têm. Eu vejo muito um caminho que Taiwan está cada vez se fortalecendo mais nessa parte de prover para o mundo a tecnologia base que traz inovação. Eu vejo muito essa direção de Taiwan. E não acho que isso vai mudar tão cedo por causa da base da sociedade deles. É uma sociedade que já está acostumada ao filho um dia virar engenheiro, sabe? Tipo, no Brasil o sonho é ser jogador de futebol, né? Em Taiwan o sonho é ser um engenheiro. Como pudemos notar, o escudo do silício ainda vai funcionar por um bom tempo. Sendo uma indústria de chips semicondutores tops de linha com silício como matéria-prima, Taiwan está décadas à frente de qualquer país que tentar replicar o seu modelo de negócios, até da própria China. O próprio Marcel notou, como você pode ver, é uma questão de cultura. Então podemos resumir que, atualmente, um ataque a Taiwan seria um ataque ao mundo inteiro, visto que a ilha fornece material para produtos utilizados em todos os cantos do planeta. O futuro de Taiwan não parece tão incerto. Enquanto a China se prepara para produzir seus chips, países dependentes e até aliados de Taiwan também seguem o mesmo caminho. Estados Unidos, Europa e Japão já dão indicações de também buscarem cada vez mais a fabricação interna e nacional de chips semicondutores. Mas uma mudança cultural e social com cidadãos preparados para atender uma demanda tecnológica expressiva provavelmente não vai deixar Taiwan para trás nessa história.
Eu queria aproveitar que você chegou até aqui e pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo, deixar aquele like se gostou do vídeo para a gente continuar trazendo mais assuntos instigantes ou diferentes para você. Quer saber mais a fundo sobre algum assunto ou quer filosofar aqui com a gente? Deixa seu comentário aí embaixo que a gente está de olho. Eu sou o Felipe Paião e fico por aqui. Até o próximo domingo.